Shalom, amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, reunidos para a nossa Escola de Poder, e creio que há expectativa nos corações de vocês por ouvir uma palavra de Deus. Sempre há uma expectativa no meu coração para receber uma palavra de Deus, para ouvir uma palavra de Deus e compartilhar com vocês. O interessante do ministério é isso, a gente sempre está propício a receber palavras de Deus, né? Somos canais, assim como vocês também são, e têm ministrado a palavra de Deus em todos os lugares onde vocês vão. É interessante, porque quanto mais falamos, mais Deus flui através das nossas vidas. Amém? Eu tenho uma palavra simples para compartilhar com vocês, mas, como todas as outras, de uma grande importância. Sem muita profundidade teológica, mas buscando sempre o conhecimento profundo do que Deus quer para as nossas vidas. Continuamos com a nossa série de estudos, Chaves de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo. E essas chaves de sabedoria estão todas na palavra de Deus. Amém? Então eu quero orar, ore comigo em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos agora e abra o seu coração. Maravilhoso Pai, soberano Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos participar do banquete da palavra do Teu Reino. Pai Todo-Poderoso, alimenta-nos. Alimenta-nos com o melhor, porque a Tua palavra traz vida. A Tua palavra é vida. Tuas palavras são espírito e são vida. E Jesus disse, naquele dia, que a carne não produz nada que se aproveite, nesse sentido, Senhor. Mas o Espírito traz a vida, por meio da palavra. Pai, em nome de Jesus, ministra-nos a vida. Todos que estão ouvindo essa palavra nessa noite possam ser profundamente tocados, abençoados, enriquecidos, revestidos, corroborados e ensinados por Ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o grande ajudador, o Paracleto, ilumine os olhos dos nossos corações, nos dê percepção, discernimento, sabedoria, espírito de revelação e sabedoria no Teu pleno conhecimento e no pleno conhecimento da Tua vontade, Pai, para que possamos, meu Pai, experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, Pai Todo-Poderoso, os nossos corações nós te apresentamos agora como solos férteis para receber a boa semente da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que bênção, não é? Então acredito que você esteja pronto para mais uma escola e, como sempre eu falo, está aí com a caneta, a agenda, a Bíblia. É hora de nos alimentarmos da palavra. Amém? Então vamos lá. Hoje eu trago uma palavra que fala sobre termos cuidado com a ansiedade. Amém? Termos muito cuidado, e a vontade de Deus é que possamos estar firmes na fé. A ansiedade é um dos principais, ou talvez um dos maiores inimigos da nossa fé. Nós somos tentados diariamente por conta de muitos problemas, pressões, A vida é cheia de pressões, nós vivemos tendo que enfrentar problemas. Então, gera em nós uma ansiedade diária. E essa ansiedade, ela vai se acostumando a ficar nas nossas almas e bloqueia, traz um bloqueio para o nosso espírito. E a única forma de recebermos as bênçãos de Deus, termos uma boa comunicação com Deus, ouvirmos a voz do Espírito, é pelos nossos corações. Agora, como podemos ouvir? A voz do Mestre, a voz daquele que nos guia. Se estivermos bloqueados, se estivermos travados por causa de ansiedade. E outra, estamos vivendo um tempo de grandes pressões e de grande ansiedade no mundo. Todos os dias parece que se levantam batalhas. Não é só com você não, meu amado. Não é só com você, é com todos os cristãos na terra. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Filipenses 4, 4. Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas
e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Amados, eu dou graças a Deus porque temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos os conselhos que vêm da parte de Deus através dos líderes, dos pastores. Isso, amado, é proteção para as nossas vidas. Você já parou para pensar, imaginou, se numa época dessa que nós estamos vivendo, de guerra por toda parte do mundo, nós estamos vivendo sempre crise política, agora se levantando de uma crise econômica, crise na saúde a nível mundial por causa de uma pandemia, e as pessoas estão debaixo de pressão diariamente, vivendo crises existenciais, síndrome do pânico, ataque de ansiedade. Você já percebeu que essas coisas agora são mais comuns do que em todos os outros tempos passados? Hoje é muito recorrente, é muito comum essas coisas estarem permeando os corações, as almas e a terra. Então, é por isso que precisamos estar cada vez mais prontos, propícios e aptos para ouvir a palavra do Senhor e revestir os nossos corações. Nesse texto, Paulo começa dizendo: alegrai-vos, ou alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo repete, né? Alegrem-se, o cuidado de andarmos alegres. Porque a vontade do inimigo das nossas almas é que o povo de Deus ande de cabeça baixa. A vontade do diabo é que você ande triste, humilhado, preocupado, sobrecarregado, cheio de fardos no seu ombro. E às vezes, meus amados irmãos, isso nos leva a cada dia mais ficarmos mais para baixo, mais preocupados. Quanto mais preocupados estamos, quanto mais ansiosos estamos pelas coisas da vida, mais carregados ficamos e mais para baixo ficamos e menos fé temos. Amados, nós não podemos andar em fé e ao mesmo tempo estarmos carregados de ansiedade. Não existe sentido para isso. A ansiedade, como eu falei no início, é uma das principais ou o pior inimigo da fé. Porque quando estamos ansiosos, estamos sofrendo na alma, porque estamos com medo, preocupados, estamos sobrecarregados de aflições, de cuidados, de ansiedades. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seus servos vivam alegres, tenham gozo, tenham alegria, independente se estamos vendo o que queremos ver ou tendo o que queremos ter ou não. A vontade de Deus é que você se levante. Para começar essa aula nessa noite, você precisa estar alegre. Deus não pode fluir, Deus não pode trabalhar através de um servo preocupado, desconsolado, triste, amargurado e carregando vários fardos. Deus quer fluir através de você. Deus quer caminhar contigo. E Ele quer cumprir o propósito dele na tua vida, passo a passo, dia após dia. Agora, como Deus vai fazer isso? Se você anda com peso, com um fardo sobre os seus ombros, um fardo pesado, se você carrega um fardo pesado de preocupações, de ansiedade. Alguém pode dizer, mas pastor, os problemas são reais. Não é só crise de ansiedade, pastor. Não são só pressões, não estamos falando só de coisas abstratas ou emocionais. Existem de fato problemas reais. Problemas em todas as áreas. Falta, escassez, dificuldades, às vezes portas fechadas, gigantes que se levantam, inimigos, temores. Mas eu quero dizer para você nessa noite, exatamente por isso que Deus quer nos falar. Porque Ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. Quando Deus fala conosco, Ele não tem em mente de nos dar uma palavra positiva. Fica tranquilo, fica bem, de maneira nenhuma. Deus nos ajuda em todas as coisas. O desejo dele é de
carregar os nossos fardos. Por isso que em 1 Pedro diz, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. De fato, Deus já tem cuidado. Quando nós cremos, quando nós abrimos o coração para crer na palavra dEle, no que Ele diz, no que Ele nos promete por meio da sua palavra, ou por meio de uma palavra falada, por meio de uma palavra rema, viva voz, uma palavra para o momento, se nós crermos nele, Ele sempre vai agir. E eu digo para você que sempre vai levar os nossos fardos, as nossas dificuldades, as nossas dores, vai abrir portas. Agora nós precisamos estar prontos para crer, nunca temerosos. Amados, o caminho do medo e da ansiedade é o caminho que desagrada a Deus, porque Deus estabeleceu esse princípio de agir em nossas vidas por meio da nossa fé. É claro que a graça de Deus é poderosa em alguns processos das nossas vidas, que a nossa fé ainda não está aperfeiçoada. A graça ainda assim nos cobre e às vezes nos poupa, nos preserva e nos abençoa. Mas a vontade de Deus é que nos processos da vida cresçamos em fé. Não é a vontade de Deus que fiquemos estagnados nas veredas da fé, de maneira nenhuma. Deus tem o melhor para nós. Jesus é o nosso Salvador. E o termo hebraico para salvação é Yeshua, não é grego, é hebraico. Quando a Bíblia fala de salvação no Velho Testamento, o termo hebraico para salvação é Yeshua. O nome tão lindo que nós damos a Jesus, não é verdade? Jesus no grego é Yessos, que é Jeová é Salvador. Deus é salvação. Então, Jesus é o nosso perfeito Salvador, o nosso completo Salvador. Jesus não é só um exemplo de salvação, apesar de que Ele é. Eu não estou dizendo que Ele não é um exemplo, Ele é mais que um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você está numa situação de perigo, né? E Jesus, um exemplo de Salvador, diria para você, fique calmo, não vá por aí, espere um pouquinho, fique aqui. Ou você está ali se afogando e, digamos, Jesus diz, fique tranquilo, prenda a respiração, bata uma mão, depois a outra e vá nadando. Não, Jesus não é esse tipo de Salvador. Jesus é aquele que desce nas águas com você e te levanta. Assim como quando Pedro falhou na fé, porque a Bíblia fala naquela passagem em que Jesus andou por sobre as águas e os apóstolos estavam naquele barco, eles viram Jesus, ficaram assombrados e disseram, é um fantasma. E estavam começando a se agitar. Quando o medo começa a entrar nas nossas almas, nós nos agitamos e ficamos reféns daquele sentimento. E Jesus disse, tenham calma, sou eu sou. E Pedro disse, se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até contigo por sobre as águas. Foi uma atitude louca de Pedro, mas ousada na fé. E Jesus disse o que para ele? Vem? Não foi ideia de Jesus. Pedro, fica tranquilo, vem aí, desce do barco, vem aqui. Você não vai afundar. Jesus não disse nada. Pedro teve uma atitude ousada, porque Pedro estava no processo de fé. Acerto, erro, acerto, erro. Pedro era ousado. Falam muito das falhas de Pedro, mas Pedro tinha atitudes ousadas de fé. E Pedro, naqueles picos, Pedro diz, mestre, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Quem teria uma ideia dessa? À noite, onde o mar fica mais escuro. E Jesus disse, ora, vem. Pedro andou por sobre as águas, mas a Bíblia deixa claro que quando ele olhou para os ventos, olhou para a escuridão, para o movimento das águas, a fé começou a se dissolver e Pedro afundou. E Jesus não disse, Pedro, tenha fé, volte a ter fé para se levantar. Não, Jesus simplesmente pega na mão dele e diz, por que temeu? E levantou ele. Pedro andou por sobre as águas por fé, mas afundou por incredulidade. E Jesus levantou ele por amor e fidelidade. Pedro, vou repetir, andou por sobre as águas por fé, afundou por incredulidade. Jesus o levantou por amor e fidelidade. O nosso Salvador é perfeito e fiel. Jesus não vai deixar você afundar porque você falhou na fé. Ele vai te levantar e te ensinar a continuar a andar em fé. Então, falando sobre Jesus, nosso Salvador, Yeshua, salvação. Jesus é o perfeito Salvador. É alguém perfeito. Quando falamos em rei do futebol, lembramos de quem? Do Pelé. É o melhor.
quando falamos em o rei da informática, ou da computação, ou do aplicativo, lembramos de Steve Jobs, né? Esses homens que são inteligentes. E quando falamos de salvação, não existe ninguém como Jesus. Jesus é o nosso perfeito Salvador. Quando ele disse que estaria conosco até a consumação do século, ele não estava jogando conversa fora. Os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos atentos às nossas orações, porque Ele nos ama com um amor eterno, sacrificial e incondicional. Esse é o amor que Jesus tem por mim e por você. Amor eterno, amor sacrificial e amor incondicional. Ele te ama de forma incondicional. Provou esse amor quando ainda éramos pecadores, morrendo por nós numa cruz. Então o amor dele é incondicional. Jesus vai te amar sempre. E é sacrificial. Ele morreu na cruz, se sacrificou por você. E é um amor ativo. Jesus age por você. É por isso que eu tenho dito tanto que o Evangelho não consiste em nosso amor por Jesus, mas no amor dele por nós. Eu sempre vou estar dizendo isso para você, para que você tenha confiança nesse amor, firme os seus pés e continue a caminhada. Voltando aqui para o ensinamento de Paulo, Paulo diz: alegrem-se sempre. Deus deseja que estejamos alegres, motivados, empolgados no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria é nele, por causa do amor dele, por causa da fidelidade dele, por causa das promessas dele, por causa do poder do nome dele, por causa do Espírito dele. É união, amados, é comunhão. Nós estamos sendo levados a viver de fato a nossa comunhão íntima com Jesus, com o Espírito Santo, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Então Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vou dizer, alegrai-vos. Seja a amabilidade, a gentileza de vocês conhecida por todos. Nós devemos exalar essa confiança, devemos exalar essa paz, devemos exalar essa gentileza que vem de Jesus. Nós ainda nos guiamos muito por vistas. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, eu vou procurar aqui para ler, para fundamentar. Acredito que seja 2 Coríntios 5,16. Deixa eu ver aqui. Diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que... Não, mas perdão, eu errei aqui o texto. Eu errei aqui o texto, mas eu vou procurar para vocês, amém? Paulo diz em 2 Coríntios que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós não podemos nos guiar por vista, jamais. E o povo de Deus anda muito guiado pelo que está vendo, pelo entorno. Quando fé é sobrenatural, mas invisível. O poder de Deus é invisível. E Satanás manipula as coisas visíveis. Desde aquele tempo atrás que Adão entregou na mão dele a autoridade do mundo, e Satanás entrou no mundo, usurpador. Ele está ilegal. Ele foi enganador e ladrão desde o princípio. Ele entrou no mundo. Então ele manipula situações. E Satanás sabe muito bem que as coisas visíveis às vezes nos preocupam. Coisas que ouvimos, coisas que vemos, situações que tememos ver, ou não ver, ou ter, ou não ter. Medo de enfermidade, medo de estar doente, medo de ficar doente, medos e medos. E Satanás sabe que essas coisas, elas podem quebrar a base da nossa fé. Ele fica manipulando situações, fazendo ameaças, embora ele saiba que não pode te alcançar, que não pode te tocar, porque Jesus é como uma torre de guerra nos protegendo com as suas mãos. Mas ele diz: vou te matar, vou acabar com tua família, eu vou te deixar doente, vou te deixar pobre, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Ele manda esses recados, embora ele saiba que Jesus está como uma torre de guerra. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que vai atingir a tua mente. Vai atingir a tua mente. E você vai se encher de medo, você vai se encher de cuidados. E Satanás te tira o sono,
ou promove circunstâncias para que você fique preso a essas circunstâncias e pense nisso e perca o sono e não durma mais o sono dos justos, como a Bíblia diz, nós devemos dormir o sono dos justos. Temos a justiça de Deus em nós, somos justiça de Deus em Cristo, abençoados, escolhidos para viver a vida que Deus quer. Aí Satanás vem e tira o sono dos justos com preocupações, preocupações e faz com que andemos numa vida de ansiedades, vivendo pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelos medos, e saímos da fé. E Satanás nos coloca numa condição de desagradar a Deus, porque a vontade de Deus não é que andemos tristes, preocupados, cabisbaixos, ansiosos, muito pelo contrário. A vontade de Deus é que estejamos em fé, firmes na fé, uma fé não fingida, verdadeira. Amado, não seguir pelo que você vê, nem pelo que você ouve, seguir pela palavra do seu Pai, seguir pela palavra de Deus, seguir pelo viva voz que o Espírito dá, o rema, orando, recebendo dele. E Satanás, ele é um grande criador de problemas, porque ele sabe que problemas nos fazem ver coisas que não queremos, ouvir coisas que não queremos ouvir. É por isso que necessitamos estar ligados na palavra de Deus, constantemente. Eu vou avançar aqui o texto um pouco para a gente ter mais noção, né? Versículo de número 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, Paulo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos por nada, mas em todas as coisas, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus. Deus quer que você coloque diante dele as suas orações. Deus não quer você ansioso, Deus quer você orando. Deus não quer você preocupado, Deus quer você pedindo. Deus não quer você triste e cabisbaixo, Deus quer você alegre e confiante. Problemas temos, necessidades temos, dificuldades temos, gigantes existem, mas Deus nos quer alegres. Porque quando um servo de Deus levanta a cabeça em alegria, confiante, no amor do seu Pai, no cuidado dele, no seu cuidado, você se alegra. E isso é estar em fé. Isso é viver por fé. E Paulo diz que pela oração e súplicas. Súplicas, o termo súplica traz ideia no original grego de colocar as nossas necessidades e diz até as nossas exigências, demandas, o que precisamos, né? Diante de Deus. Pai, eu preciso disso, daquilo. Deus quer ouvir. Qual é o pai que não quer ouvir o seu filho expor o seu coração? Todo pai, quando vê um filho triste, preocupado com alguma coisa, ele diz: o que está acontecendo, meu filho? Como é que eu posso te ajudar? Quanto mais o vosso Pai Celestial, meu irmão. O nosso Deus se importa. Ele se importa com todas as nossas necessidades. Ele se importa com tudo que temos, com tudo que não temos. Ele se importa, ele é um Deus que se importa. E Paulo fala, né? Em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, agradecendo a Deus por tudo, crendo que Ele já fez, né? E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amados, eu queria frisar aqui o termo oração. Veja a importância disso. Oração aqui nesse texto, o termo grego para oração é proseuche. Olha o que significa oração no grego, no original grego bíblico. O que significa oração? Proseuche. Primeira definição, oração dirigida a Deus. Segunda definição, lugar separado ou apropriado para a oração. A segunda definição já fala de lugar, né? Um lugar separado, que você separe, ou apropriado para orar. Terceira definição, sinagoga, também era um lugar onde o povo se reunia para orar, o povo judeu. Terceira definição, lugar ao ar livre, onde os judeus costumavam orar fora das cidades, nos lugares onde não tinham sinagoga. Pode ser na sinagoga, poderia ser na sinagoga ou não, poderia ser em casa, no quarto. Só a Bíblia tem 3 definições de lugar. Uma só, a primeira diz, oração dirigida a Deus. Oração dirigida a Deus. As outras 3 definições falam sobre lugar. Sinagoga, um lugar separado, ou não na sinagoga, lugar ao ar livre, lugar separado por nós. Por isso Jesus ensinou em Mateus 6,6,
que quando nós fôssemos orar, fôssemos para o nosso quarto, amém? Fechássemos a porta e orássemos a Deus em secreto. E o Deus que nos vê em secreto nos recompensaria publicamente, nos recompensará. Amados, a ideia de oração da Bíblia é você separar um lugar para sempre estar orando, apresentando a Deus as suas demandas, as suas dificuldades, as coisas que você, as suas necessidades nesse lugar. Pode ser num quarto, pode ser na rua, pode ser num jardim, em qualquer lugar que você separe. Nós falamos muito sobre o lugar secreto, algumas pessoas ficam aficionadas na ideia de ter um quarto, ter um escritório. Algumas pessoas não podem, por falta de espaço, falta de condições, o seu entorno, o seu contexto não deixa você ter um lugar, mas isso não significa que você precisa parar de orar. O lugar secreto de algumas pessoas é numa garagem, o de outras é numa lavanderia. Eu conheci pastores que não tinham lugar secreto e eles oravam no quintal. Iam para o quintal, do lado da pia de lavar roupas, colocavam uma mesinha, uma Bíblia e toda tarde oravam. Meu primeiro lugar secreto como pastor era no chão da área. Eu colocava uma almofada, deitava, passava a tarde lá lendo e orando. Lendo e orando. Então, não significa que você precise ter um lugar específico, feito, construído. Se você não tem, você precisa entender que ao ar livre, num jardim, numa cozinha, o que você precisa entender é que você precisa desenvolver o costume de ter comunicação com Deus que te protege, com Deus que te guarda, com o Pai que te ouve. Deus gosta de encontros. Nosso Deus é um Deus poderoso de relacionamentos e só Ele pode proteger os nossos corações das pressões, dos ataques e das coisas que temos vivido nesse mundo. São inúmeras coisas, amados irmãos. São chuvas de problemas no nosso mundo nessa época. De fato, nós estamos vivendo aqueles tempos que Paulo disse que viveríamos. Que ele disse que nos últimos dias viriam tempos terríveis. Nós estamos vivendo. Nós não podemos nos enganar. Agora que nós temos que nos revestir de tudo o que precisamos, nos revestir por meio da palavra do Senhor. Então, adiantando, 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Deus não deseja que fiquemos ansiosos por assunto nenhum. Seja de ordem emocional, casamento, saúde, finanças ou qualquer outro problema, de qualquer outra ordem. Deus não nos quer ansiosos. Deus nos quer em fé, crendo. Jesus é o seu perfeito Salvador. Jesus é o nosso perfeito Salvador. Ele morreu na cruz, providenciando para nós tudo o que precisávamos. Tudo. Se nos tempos em que o povo de Deus andava no deserto, Deus demonstrou que andava com eles. Olha, amados, quando o povo estava sofrendo no Egito, sendo escravizado, a Bíblia diz que Deus ouviu os gemidos do povo e as orações. Aquilo mexeu com Deus, porque Deus ama o seu povo. Quando o seu povo sofre, quando o seu povo geme, Deus sente o seu gemido, o seu sofrimento, às vezes injustiças, dificuldades, as coisas que lhe espremem, que lhe oprimem, faz Deus ficar sacudido por dentro. Então o povo estava no Egito gemendo, orando a Deus, tira-nos daqui. Deus ouviu e se moveu. Deus desceu ali naquele lugar e não subiu mais até que o povo saísse. Aquele tempo que o povo estava no Egito, sofrendo, e Faraó de coração endurecido. Faraó não quis ouvir a palavra de Deus e Deus disse, então, se você não quer, pois eu vou endurecer o seu coração e vou ser glorificado nisso. E Deus ficou ali até o povo sair. E quando o povo saiu, Deus ainda estava com ele. Moisés nervoso, preocupado. O mar vermelho à frente cheio. Atrás, lá na frente, viu aquela poeira, o exército de Faraó. Moisés começou a orar. Deus disse, por que clamas a mim, Moisés? Age, eu estou aqui. Deus estava lá. Deus estava com eles em frente ao mar vermelho. E Moisés levanta o cajado, toca as águas se abrem. E eles passam e Deus passa com eles. Deus passou com eles. E quando eles passam, a ameaça ainda está dentro. Atrás dele, no encalço deles, e Deus fecha, porque Deus estava lá. Toca Moisés. Moisés toca o cajado e as águas se fecham. E Faraó e todas as suas ameaças morreram para todo sempre. Nunca mais o Egito se tornou uma ameaça para o povo de Deus. E pronto, o mar vermelho se fechou, Faraó morreu, Deus subiu, foi para o céu. De maneira nenhuma. Deus habitou em tendas. Veja
que a Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer um lugar para ele lá, a tenda do encontro. Era onde Moisés entrava e o povo nas tendas do lado de fora ficavam olhando. Quando a nuvem descia sobre aquela tenda, o povo se ajoelhava fora das suas próprias tendas e oravam, adoravam. E a nuvem de Deus também estava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem levantava, o povo entendia que Deus queria se mover, o povo desmontava tudo e seguia a nuvem. Deus ia até mais à frente, parava. Ali Moisés montava com os levitas ali o tabernáculo, a nuvem ficava e o povo montava suas tendas. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, morou no deserto com o povo por 40 anos. É desse Deus que eu estou falando para você. Um Deus que morou no deserto com o povo por 40 anos. E esteve com eles e não os deixou. Sandálias cresciam, roupa não envelhecia, roupa não rasgava. Quando o povo estava unido com ele à obediência, não adoeciam andando debaixo de sol. Não andavam debaixo de sol porque Deus os protegia com a sua própria nuvem. O povo era protegido das queimaduras do sol, das insolações, do calor, pela própria sombra de Deus. E de noite Deus os aquecia com uma coluna de nuvem. O fogo da presença aquecia o povo para que não morresse de frio. Caía maná do céu, Deus os alimentava. Deus os protegeu. Até quando eles eram murmuradores, um povo de dura cerviz, Deus estava lá. Entristecido, irritado às vezes, mas estava lá. Porque Deus é fiel. Aí o que você acha que acontece hoje? Depois que Deus desceu do céu, não só para habitar num deserto ou em tendas, mas ele habitou num corpo de carne, num homem, num ser humano, e teve o seu nome de Jesus. Depois que Deus se encarnou e habitou entre os homens, 33 anos e meio, e veio cumprir um propósito superior, veio estabelecer uma aliança superior, com superiores promessas. Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, desceu às partes mais profundas da terra, morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus intercede por nós eternamente. Jesus vive para interceder por nós. Jesus nos comprou. Você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus não mora com você? Por que Jesus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós? Emmanuel, Deus não só anda com você, Ele mora dentro de você. A garantia de que Deus é contigo, te protege, te supre, está pronto a te abençoar, é que Ele veio morar dentro de nós. Não devemos andar ansiosos, devemos andar por fé. É um ensinamento, um pedido do Espírito. Sorria, se alegre, confie, não tema, porque agradou o Senhor, vos dá o reino. O Espírito veio, o Espírito de Yahvé mora dentro de nós. O Espírito de Cristo Jesus mora dentro de você, mora dentro de nós, para nos garantir vida e vida com abundância. Uma coisa Deus pede de nós, o que Deus nos pede não é cumpra a lei, faça isso. Não, não é isso. Deus quer relacionamento. Esse é o pedido de Deus. Relacionamento, intimidade, comunhão. Deus quer caminhar contigo. Deus quer interferir na tua vida positivamente, sempre positivamente. Deus quer abençoar os teus caminhos. Deus quer ser valorizado, honrado por você, porque Ele já nos honrou, já nos valorizou. Como Paulo disse em Romanos, nós não somos devedores do mal, do pecado, da morte, somos devedores da vida. Deus nos deu a vida. Mas Ele não quer que você receba isso com pressão, mais pressão. O mundo já nos pressiona. Deus quer que recebamos isso com o coração alegre, em plena paz. Alguns ficam se martirizando porque não conseguem ser bonzinhos, porque falham aqui e acolá, porque não oram todos os dias. Olha, irmão, fica tranquilo. O que Deus está te dizendo para você nessa noite é só: desfruta da minha paz, desfruta do meu amor, da minha palavra e esteja em comunhão comigo. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir os gracejos que saem da nossa voz em canção. Deus quer ser agraciado pelo nosso louvor. Deixa eu te dizer algo. Tem um termo hebraico chamado barak, para bênção, abençoar, barak. É um dos termos hebraicos, é um dos termos em hebraico para falar abençoar. Deus abençoou, Deus revestiu,
Deus deu presente, favor. Esse termo também é usado num salmo, não estou lembrado agora, para falar que quando louvamos a Deus, levamos a Ele Baraque. Nós abençoamos, bendizemos a Deus. Quando alguém diz assim, bendito é o Senhor, é Baraque. Você está levando a Ele, dando a Ele palavras, gracejos de graça. Palavras abençoadoras. Deus é o meu bendito Deus, é o Deus abençoador. Então, da mesma forma como a Bíblia diz que Deus nos abençoa, damos a Ele o louvor e a glória. A Bíblia diz alegrem-se, alegrem-se. Alegrar-se é chara. Alegria é chara. Alegre-se é charai, alguma coisa assim. Que vem também de chares, que é graça. Deus nos dá graça e nós nos alegramos e de graça damos o nosso louvor a Ele. Não andem ansiosos por coisa alguma. Alegrem-se, cheio da chara, da alegria de Deus. E devolvemos a Ele essas palavras. Bendito é o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor, meus amados irmãos, porque Deus é poderoso para cumprir todas as promessas que nos fez. E para finalizar aqui, o versículo de número 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Blindem a alma de vocês, a mente de vocês. Porque quando pensamos em coisas ruins, dedicamos o nosso tempo a ficar preocupado pensando em coisas ruins, projetando como vai ser ruim, difícil resolver algum problema, ou não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai se manifestar o recurso, a sua alma ela fica vulnerável a ataques de Satanás. Então Deus quer que você proteja a sua alma. Proteja o teu coração. No versículo aqui acima diz que Deus já protege, né? Diz assim: pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Mas a Bíblia diz que nós devemos também pensar no que é bom, encher as nossas mentes do que é bom. Deus nos guarda coração e mente, mas quando nós deixamos entrar o medo, a ansiedade, as preocupações, pensamentos contrários, vai acabar corrompendo a sua alma e bloqueando o seu espírito, e você não será abençoado. Então eu vou listar aqui quantas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha quantas coisas nós listamos: verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, 5. Boa fama, 6. Excelente, 7. Digno de louvor, 8. Listamos 8 coisas que devem preencher a nossa mente. Coisas boas, não coisas ruins. Não temam, pois agradou o nosso Pai Celestial vos dar o reino. Jesus está com suas mãos postas sempre em nossa direção. Vocês lembram daquela história que sempre falamos, que quando Estevão foi apedrejado, ele teve uma visão e viu os céus abertos e viu o trono de Deus em glória e Jesus em pé. Jesus não estava sentado ao lado do trono. Jesus estava prestes a agir por amor a Estevão. Só que Estevão entregou o seu espírito, diz: perdoa-os que eles não sabem o que fazem. E era propósito de Deus também receber aquele sacrifício. Estevão estava glorificando o seu Senhor com a sua morte. Mas isso não é uma regra, foi uma exceção. Eu quero dizer para você que Jesus está sempre pronto a nos defender. Afinal, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, intercede junto do Pai. Temos um intercessor aqui, o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, e temos um poderoso intercessor no céu, tão poderoso quanto o Espírito Santo. São iguais, porque o Espírito é o Espírito de Cristo. Jesus intercede por nós. Temos um advogado, alguém que comprou as nossas causas diante de Deus, porque somos falhos.
O cristianismo consiste no amor dele por nós. Então, blinda teu coração, blinda tua alma, medita na palavra, em tudo que for bom, nobre, correto, de boa fama, excelente. Não deixa que os cuidados da vida invadam a tua alma e alcancem teu coração. Eu declaro sobre a sua vida no todo poderoso nome de Jesus. Tempos de paz, mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio à guerra, tempos de paz. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, tempo de bonança, tempo de provisão, tempo de abundância, mesmo em meio à crise econômica gerada pela pandemia, mesmo em meio a más notícias, eu declaro em nome de Jesus boas novas na sua vida. Deus é poderoso para abrir portas pela fé. A nossa alegria é no Senhor, é nele, pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele tem nos abençoado. Eu declaro sobre a sua vida proteção, eu declaro graça, eu declaro paz. Jesus é o teu Senhor e Ele é uma torre forte, pronto para te proteger e te abençoar em nome de Jesus. Ele é o nosso campeão, é o nosso escudo, é o nosso broquel, é o nosso perfeito Salvador. Jesus jamais vai te deixar sozinho. Ele vai estar lá com você, assim como apareceu na fornalha de Nabucodonosor, quando foi lançado lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor disse: tem um quarto homem aí. Era o próprio Jesus. Que amor, né? Que amor. Nem tinha morrido na cruz do Calvário, mas desceu para proteger aqueles 3 jovens, porque não era a hora deles. E eles foram poupados. Era o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. É o mesmo Deus que enviou alimento para o povo no deserto. O mesmo Deus que alimentou Elias quando estava escondido próximo ao riacho de Querite. Alimentou Elias com pão e carne. É o mesmo Deus, o Deus que ama o seu povo e que luta as nossas lutas, peleja por nós. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te abençoo nessa noite com essa palavra e declaro todas essas coisas sobre a sua vida, no maravilhoso nome de Jesus. Que você tenha uma excelente noite, medita nessa palavra e domingo nos encontraremos no nosso grande culto de avivamento e será glorioso em nome de Jesus. Amém? Domingo, amados, vamos voltar para o horário de 17h20, porque tivemos um probleminha com a organização de quadra. Eles só vão liberar a quadra para a gente 15h30 e não dá tempo de organizar tudo até às 5. Então começaremos às 17h20 em ponto e será glorioso no todo poderoso nome de Jesus. Amém? Que a Shalom de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Abraço, amado.